Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última semana da disciplina Tecnologia de Leite e Derivados. Nesta última semana nós vamos tratar da categoria de produtos gordurosos, dentre esses o mais famoso, o produto manteiga. A manteiga ela é legislada pela portaria 146 de 96. Ela inicialmente esteve no RISPO-A, também desde no decreto 30.691, porém é um produto bem tradicional, como diz lá no nosso material didático, quando a gente fala de queijos. Existe um pesquisador, um cientista na área de queijos, que ele tem uma citação bem interessante a respeito de queijos e manteigas. E essa citação ele disse mais para informar a variedade de queijos que existem, e ele comparou que se diz os queijos, mas se diz a manteiga. Então a manteiga, até bem grosseiramente falando, ela é um produto único, nada mais é do que um concentrado de gordura láctea. Eu não posso ter gordura extra adicionada, gordura vegetal, por exemplo. A gordura vegetal já passaria a ser denominada uma outra categoria de produtos. E a manteiga ela esteve, desde o decreto 30.691 de 1952, sendo regulamentada com alguns artigos. Já nessa época de 1952 já existia polêmica entre manteiga e margarina, e essa polêmica ainda perdura ainda hoje, sobre a saudabilidade de um e de outro. E quando foi em 96, a portaria 146, ela resolveu revogar os artigos do decreto 30.691, que preconizavam o regulamento da manteiga, e estipular um regulamento novo. Então essa portaria 146/96, ela continuou com a denominação, que é o concentrado de gordura, definiu alguns parâmetros microbiológicos que o decreto 30.691 não preconizava. Então a manteiga, a classificação de acordo com essa portaria 146, ela pode ser classificada em manteiga extra e manteiga de primeira qualidade. Bom, essa classificação, como é que eu sei, como é que eu defino quando vai ser manteiga extra e quando vai ser manteiga de primeira qualidade? Existe uma Federação Internacional de Laticínios, ela estipula algumas normas. Todas as normas relacionadas à indústria láctea são publicadas, as normas oficiais, utilizadas a nível mundial, são publicadas pela FIL, Federação Internacional de Laticínios. Nessa legislação, nessa norma da FIL, existe uma diferenciação entre creme de acordo com a análise sensorial. Então o próprio Ministério da Agricultura ele não sabe informar qual é a classificação, porque simplesmente ele colocou na legislação, mas o que tem na legislação é simplesmente a citação da norma FIL. Então o que acontece hoje na prática é o seguinte: para ser manteiga extra eu preciso utilizar creme fresco. Quando eu obtenho creme na unidade industrial, seja na fábrica de laticínio, seja na usina de beneficiamento da própria unidade, eu posso utilizar esse creme para fazer manteiga e posso classificar essa manteiga como sendo manteiga extra. Quando eu adquiro creme de terceiros, de outras indústrias, obrigatoriamente indústrias registradas regularmente no Serviço de Inspeção Federal, eu não posso utilizá-la para manteiga extra e posso mandar para manteiga de primeira qualidade. Em função disso é que a maioria das manteigas que estão no mercado são classificadas como manteiga de primeira qualidade. Já se formou comitês do DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, para fazer uma nova reavaliação, só que desde que se falou em formar comitês para alterar essa classificação, já foram publicadas 2 novas normas relacionadas à manteiga, e essa classificação continua. Então 2 novas normas pelo seguinte: em 2000, quer dizer, 4 anos após a publicação da portaria 146, percebeu-se que a manteiga comum não estava sendo contemplada. Então a manteiga comum ela é obtida de cremes que foram oriundos de soro de leite ou de creme ácido. Então quando eu tenho creme de soro, que é um creme de tão boa qualidade quanto o creme oriundo do leite, a gordura láctea é a mesma, a diferenciação vai dar na concentração do creme que eu obtenho, Lembrando lá da nossa aula de leite pasteurizado, quando eu faço o leite na padronizadora, em torno de 50 a 60 graus,
eu consigo leite pasteurizado, leite padronizado, em torno de 3%, 3,1%, dependendo da regulagem que eu fizer na padronizadora, e consigo creme entre 50% e 60%. Quando eu faço esse desnate do soro, lembrando que o leite tem 12,5% de sólidos e o soro de leite só tem 5,5% a 6%. Então, quando eu passo o soro de leite na padronizadora, o meu creme de leite ele não vai ter uma concentração muito boa de gordura. Então, eu vou ter um volume muito maior, então vai ser um creme mais ralo. Mas isso lá na produção de manteiga não vai ter influência nenhuma sobre o aspecto tecnológico. A gente vai ver, inclusive, que lá no fluxo de produção da manteiga, eu preciso padronizar esse creme para uma gordura mais baixa até, para adicionar, para bombear esse creme para a batedeira de manteiga. Bom, então lá em 2000, quando publicou a manteiga comum, a única diferença é que foi autorizado utilizar o creme do soro de leite, ou creme de soro ácido, e uma outra característica que difere das outras legislações, até bem contraditório, é que estipulou que a manteiga comum teria padrão para bolores e leveduras. E as outras duas manteigas não têm padrão, e a gente sabe que um dos problemas maiores de manteiga, até em função da sua composição físico-química, é a contaminação por bolores e leveduras. Então, legalmente falando, somente a manteiga comum é que tem os padrões, né, de qualidade microbiológica estipulados para bolores e leveduras. Os outros micro-organismos, né, coliformes a 30 graus, a 45 graus, a salmonela inclusive, elas são estipuladas para em todos os 3 regulamentos. Bom, então, eu digo 3 regulamentos porque logo em seguida, em 2001, apareceu uma nova legislação, que é a Instrução Normativa número 30, que fala sobre o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da manteiga de garrafa. Então, a manteiga de garrafa também é um concentrado proteico, com um concentrado de gordura, só que ela é formada, na maior parte das vezes, ela é fabricada de uma forma bem artesanal. No Nordeste ela é muito utilizada e ela tem em torno de 99% de gordura, ao contrário da manteiga comum, da manteiga de primeira qualidade, da manteiga extra, que tem que ter entre 80% e 82% de gordura. A manteiga de garrafa, como eu disse, muito utilizada no Nordeste do país, e até em algumas regiões de outro estado, né? O Nordeste de Minas ainda tem também bastante incidência do uso desse tipo de manteiga de garrafa. E uma forma empírica até de saber se a manteiga de garrafa ficou pronta é uma questão até curiosa, que com o conhecimento empírico geralmente feito pelos produtores de manteiga, a forma de se saber, eles não têm centrífuga para análise de gordura, eles não têm equipamentos laboratoriais complexos, então a forma empírica de se saber é pegar parte da manteiga, do produto pronto, e jogar sobre uma brasa. Geralmente é feito isso em fogão de lenha. Esse conhecimento empírico nós também utilizamos no laboratório das grandes indústrias. Então, quando eu estou fazendo a análise de umidade da manteiga, a forma de saber se aquela umidade foi toda evaporada, para saber quanto, para levar o recipiente com a amostra para a balança, é a interrupção do barulho de fervura. Então, quando eu adiciono lá no Nordeste, o produtor da manteiga de garrafa, quando ele tira a manteiga e joga numa brasa, se der um barulho de fervura, de queimado, ainda tem água. Então, quando para de ocorrer esse barulho, ele sabe que a manteiga está no ponto, ele retira, vai fazer um resfriamento, um engarrafamento e coloca no comércio. Então, essa manteiga de garrafa é um produto bastante utilizado e também não tinha os padrões de identidade e qualidade definidos e veio ser contemplada em 2001 com a publicação da Instrução Normativa número 30. Bom, em manteiga, a matéria-prima da manteiga, né, que é o creme de todas as manteigas, vamos falar um pouquinho do creme, que é a matéria-prima principal. Eu tenho os ingredientes, né? Eu posso ter coadjuvante de tecnologia, como bicarbonato, carbonato, hidróxido. Eu posso ter aditivos, como corante, se eu quero uma manteiga mais amarela.
Mas a matéria-prima básica é o creme de leite, e uma outra matéria-prima que a gente vai ver é a água. Então, apesar de eu querer retirar água do creme, né, então eu tenho um creme com 50% de gordura. Como eu vou fazer a concentração, obrigatoriamente, pensando em produto final, eu vou fazer uma retirada de água. E a gente vai ver como é que se faz essa retirada da água. Bom, apesar disso, a água que eu vou utilizar no processo, ela vai entrar em contato com o produto durante o processamento, e em função disso, essa água tem que ser potável, de padrão microbiológico estritamente controlado pelos laboratórios de controle de qualidade. Então eu pego esse creme e faço uma padronização do creme. O creme geralmente está entre 50% e 60% de gordura. No caso do soro do creme de soro pode estar entre 30% e 40%. Nesse caso eu nem faço, às vezes nem faço padronização, porque ele já está no teor de gordura ideal, que é em torno de 38%, para fazer a proteção da manteiga. Então quando eu pego creme a 50% de gordura, obrigatoriamente eu tenho que padronizar esse creme para 38%, 37%, 38% de gordura. Bom, essa conta, né, esse cálculo, para saber como eu faço essa padronização, existem várias formas, né? Uma delas é o quadrado de Pearson, é o que está no material didático de vocês. Uma outra forma é o balanceamento de massa, que é uma forma também até mais precisa que o quadrado de Pearson. E a forma mais precisa de todas é através de matrizes determinantes. Só que se pensar no dia a dia da fábrica, imagina que o operador de máquina, o mantegueiro, como é bem conhecido, ele não vai ter tempo de ficar calculando quanto eu tenho de creme, quanto eu tenho de fazer cálculo. E até porque, na maioria das vezes, ele não vai ter o conhecimento necessário para fazer sozinho esses cálculos. Então, cabe a nós, técnicos em alimentos, proporcionar algumas ferramentas, né, para facilitar o dia a dia dos operadores, não só na área de manteiga, mas em toda a linha industrial. Bom, e pensando nisso, existe uma tabela, eu até coloquei essa tabela na plataforma de vocês, que vai facilitar a padronização dessa gordura. Então depois que nós padronizamos essa gordura do creme para 38%, eu tenho que fazer a redução da acidez. Então eu tenho cremes com 20 graus de Onic, com 30 graus de Onic. Se for creme comprado de outras unidades, eles costumam chegar creme com até 50 graus de Onic na indústria. Então eu tenho que fazer essa redução da acidez para em torno de 12 graus de Onic, para só então fazer a pasteurização desse creme. Bom, depois que eu reduzi, né, então padronizei o creme, reduzi o creme, vamos fazer o tratamento térmico. A pasteurização do creme é aquela 75 por 15 segundos? Não, não é a mesma pasteurização do leite. Eu tenho que fazer uma pasteurização mais drástica em função da composição físico-química. Como eu tenho um teor de gordura muito maior do que o teor de gordura no leite, obrigatoriamente eu tenho que fazer um tratamento térmico mais drástico. E esse tratamento térmico é em torno de 90 a 95 graus por 5 minutos. O excesso desse tratamento térmico pode me causar um defeito grave na manteiga, que é o sabor a cozido. Então eu tenho que controlar, apesar de não ter a exigência do órgão de fiscalização, de ter, como lá no leite pasteurizado, a fosfatase, a peroxidase, o termógrafo, eu tenho que tomar esse cuidado não em função do aspecto de microbiologia, do aspecto de inocuidade só. Eu tenho que tomar cuidado também sobre o aspecto sensorial. Claro que quanto mais drástico o tratamento térmico, melhor vai ser minha qualidade microbiológica. Então eu tenho que balancear bastante esse binômio tempo-temperatura na pasteurização do creme para evitar um defeito no produto acabado. Bom, depois que eu padronizei, que eu pasteurizei esse creme vai passar por um processo chamado de maturação. Algumas indústrias optam por adicionar um outro ingrediente, um outro aditivo, né, que é o fermento lácteo. Então, as indústrias produtoras de fermento, elas oferecem fermentos à base de Streptococcus acetilates para melhorar o sabor da manteiga. No Brasil, ela não é tão comum, a manteiga fermentada não é tão comum. Geralmente o que se tem no mercado é a manteiga não fermentada, apenas salgada, né? Então, depois que, como eu não adicionei fermento, né, depois de geralmente 24 horas, 18 a 24 horas, isso significa, na prática, eu deixo o creme pasteurizado de um dia para o outro, resfrio para 12 graus,
e deixo a 12 graus de um dia para o outro. Quando chega no dia seguinte, aí sim eu posso enviar esse creme para um equipamento que se chama batedeira. É o equipamento mais comum. Existem outros equipamentos mais modernos que fazem produção contínua, onde eu entro com o creme e imediatamente, né, a linha de produção já sai manteiga. Mas o que mais ocorre nas indústrias é uma produção por batelada. Então eu preparo o creme, né, depois de pasteurizado, resfriado, jogo na batedeira, faço manteiga, retiro. Pego outra remessa de creme, jogo na batedeira e retiro para o invase. Então depois que eu peguei esse creme padronizado, pasteurizado, maturado, eu vou jogar na batedeira de manteiga. A batedeira ela funciona, o princípio básico de funcionamento é dar o tombo no creme de leite. Esse processo, também conhecido como malaxagem, é que vai transformar a emulsão de água em óleo, que é o leite, que é o creme de leite, em uma emulsão de água em óleo, que é a manteiga. Então o leite é uma emulsão de óleo em água, nós vamos fazer a inversão, uma emulsão de água em óleo na manteiga. Lembrando que a manteiga tem 82% de gordura. Com o passar do tempo nessa malaxagem, isso dá em torno, dependendo do desenho da batedeira, da rotação da batedeira, eu vou conseguir fazer essa inversão de fase, uma inversão de emulsão, entre 20 minutos e 30 minutos. Depois que eu conseguir essa inversão, isso é visualizado, né, mais facilmente através de visores que tem na batedeira. Esses visores geralmente são de vidros. Então, quando o creme, uma forma bem prática de saber se a manteiga está no ponto, quando o creme está no início, esse visor de vidro que tem na batedeira, ele está muito embaçado com gordura, com creme. Com o passar do tempo, esse visor vai ficando limpo. Isso significa que o glóbulo de gordura está sendo aglomerado, está formando a manteiga. E como é que eu sei? Então, dependendo a cada 20 minutos, né, dependendo do desenho da batedeira, eu faço uma parada nessa batedeira, abro e vou visualizar, fazer uma análise visual da manteiga. Quando esses glóbulos de gordura estiverem parecidos com couve-flor, eu sei que já está no ponto. Então, a partir disso, eu vou fazer uma lavagem da manteiga. Bom, a lavagem, como eu disse inicialmente, eu utilizo água. Essa água tem que ser potável, tem que ser pasteurizada, tem que ser gelada, geralmente em torno de 8 graus, 6 graus. Quer dizer, quanto mais gelada a água, maior vai ser a firmeza do meu glóbulo de manteiga. Então eu tenho que ter um padrão, não pode ser muito gelada, não pode ser a temperatura ambiente, que essa água gelada é o que vai me dar as características de consistência e de textura no produto final. Bom, o volume de água, antes de adicionar água, eu retiro o leitelho, né? Quando eu adicionei quando eu parei a batedeira, faço uma retirada do leitelho. Esse leitelho ele pode ser destinado para outros produtos, né? Secagem de leitelho, né? Para produzir o leitelho em pó, que é um excelente produto lácteo, um produto inclusive que não é tão comum no Brasil, mas que o Brasil chega a importar esse tipo de produto da Nova Zelândia. Então é um produto de altíssimo nível nutricional e que muitas das indústrias manteigueiras acabam descartando esse leitelho na estação de tratamento de efluentes e, de uns tempos para cá, algumas utilizadas num produto lácteo fermentado, inclusive um bem caracterizado que se chama Lacticello, que é um produto italiano, né, uma cópia do produto italiano. Mas depois que eu retirei o leitelho, eu vou fazer uma lavagem da manteiga, né, com a água gelada. Eu vou fazer uma nova bateção, umas novas rotações na batedeira. O objetivo dessas lavagens, além de aglomerar, eu vou retirando lactose dessa manteiga. Essa lavagem pode também ser feita com leite, né, não obrigatoriamente com água, mas a maioria das indústrias optam por fazer essa lavagem com água, que é o melhor custo. Pensando sensorialmente no produto final, não vai ter alteração tão visível se eu usar leite para lavagem ou se eu usar água para lavagem. A única diferença é que quando eu uso leite, o teor de lactose na minha manteiga, produto final, ele fica um pouco maior. Mas depois que eu fizer em torno de 2 a 3 lavagens, eu vou fazer a adição do sal. Então, antes da adição do sal, eu coleto uma amostra dessa manteiga, né, que um produto ainda intermediário, que não está acabado.
levo até o laboratório e vou fazer uma análise de umidade dessa manteiga. Bom, a análise de umidade, como eu disse para vocês, eu vou aquecer uma determinada quantidade de amostra, essa amostra de peso conhecido. Eu vou fazer o aquecimento, fazer a evaporação da água, e depois vou pesar de novo, né? Esfrio e peso de novo a amostra. Baseado na quantidade de água que eu consegui evaporar, eu sei qual é o teor de umidade daquela amostra. Hoje existem equipamentos mais modernos, onde eu simplesmente coloco como balança infravermelho, não preciso utilizar bico de Bunsen no laboratório, eu apenas coloco a amostra na balança de infravermelho, aperto o botão em torno de 1 minuto, 1 a 2 minutos, eu já tenho o resultado direto. Caso essa manteiga esteja com umidade acima de 16%, eu tenho que fazer nova bateção. Na prática, como eu ainda vou adicionar o sal, dependendo do teor que tiver acima de 16, 16.1, 16.2, dependendo do tamanho do desenho da batedeira, eu não preciso fazer mais bateção, já posso adicionar o sal, faço apenas a homogeneização através de rotações e já dispenso essa manteiga para a envasadora. Caso a manteiga esteja com menos umidade, quer dizer, eu não vou querer, né, o empresário, o industrial, ele não vai querer vender uma manteiga que eu posso ter até 16% de umidade, ele não vai querer vender uma manteiga com 14%, com 12% de umidade. Então, a margem de contribuição, né, o lucro dele, falando bem diretamente, o lucro dele vai ser prejudicado. Então, quando eu tenho na fábrica uma manteiga prestes a ser salgada, prestes a ser envasada, com uma umidade menor do que o máximo permitido, bem menor, eu posso adicionar mais água. A mesma água pasteurizada, né, gelada, eu posso adicionar, fazer a padronização, faço o cálculo de quanto de manteiga eu tenho, quanto de água eu preciso adicionar, adiciono essa água, faço a homogeneização, adiciono o sal e mando isso para o envase. O envase da manteiga geralmente é feito em potes de 200 gramas, 500 gramas, caixa de 5 quilos, lata de 10 quilos, lata de 18 quilos, baldes. Então a forma de expedição de manteiga ela é muito variável. Bom, lá na manteiga de garrafa, é uma manteiga que não tem muito... A manteiga não tem um padrão específico, apesar de existir a legislação. O que a gente vê no mercado, até porque provavelmente muito em função da falta de fiscalização desse tipo de produto, ela não tem um padrão tão definido, né, na prática. Então a gente vê manteiga com separação de gordura na garrafa, com colorações diferentes, com arenosidade, com cristalização. Esse tipo de defeitos que são visíveis na garrafa, até porque a garrafa ela é transparente, eu consigo visualizar melhor. Esses mesmos defeitos podem ocorrer na manteiga comum, na manteiga de primeira qualidade, na manteiga extra, na manteiga mais pastosa. Então, primeiro, os defeitos são classificados em defeitos de corte, defeitos de textura, defeitos de consistência e, mais importante, os defeitos sensoriais, de cor, sabor e aroma. Bom, quando eu falo defeito de corte, o mais comum que a gente vê, a gente já percebe frequentemente quando a gente vai utilizar a manteiga no nosso café da manhã, as gotículas de água que são retiradas que aparecem na superfície da manteiga quando a gente passa a faca. Essa gotícula de água, a causa principal disso é a malaxagem ruim. Então a rotação para fazer o tombo do creme para transformar em manteiga, provavelmente ela ocorreu num tempo insuficiente. Apesar de ter formado o glóbulo de gordura, apesar de ter tido um teor de umidade no laboratório dentro do padrão, esse tempo de malaxagem ou o desenho da batedeira, ele não estava adequado. Bom, outro defeito com relação à manteiga, também defeito classificado como defeito de corte, é a presença de bolha de ar na manteiga. A bolha de ar, ela é um caso, pensando em inocuidade, ela não tem problema nenhum, mas eu particularmente já tive problemas numa indústria onde o consumidor, ele ligou no atendimento ao consumidor e julgou que estava sendo lesado, né? Apesar de manteiga ser obrigatoriamente ser envasada em massa e não em volume. Então, quando o pote tem 200 gramas, independente da quantidade de bolhas de ar que tem lá dentro, ele tem que ter 200 gramas de manteiga. Mas isso, para o consumidor,
não é tão claro. Então quando eu pego um pote de manteiga e quando eu vou passar a faca na manteiga, acho um buraco, uma bolha, essa bolha acontece principalmente na hora do envase, entrada de ar no envase, no sistema de envase, porque as bombas são todas bombas positivas, e isso é muito comum. Quando o consumidor encontra um tipo de problema desse, ele vai se sentir lesado. Bom, outro problema de defeitos está relacionado com a oleosidade. Então, lembrando, né, que o leite, a composição do leite, ela é variável em função da época do ano, da genética do gado, da alimentação que o gado está sendo utilizado no rebanho. Então, essa variação da alimentação também vai variar em função do perfil lipídico da gordura do leite. Então, eu tenho vários ácidos graxos que formam a gordura do leite, e esses ácidos graxos vão variar em quantidades maiores ou menores, né? Eu tenho os ácidos graxos comuns, o ácido butírico, o palmítico, o oleico, mas eu posso ter variações na quantidade desses ácidos graxos. Então, da mesma forma que eu vou ter variação no leite, eu vou ter essa variação no creme. Então, quando eu tenho um problema de oleosidade na manteiga, a primeira suspeita que eu tenho é a relação da composição lipídica do glóbulo de gordura. Quer dizer, eu posso ter ácidos graxos de baixo ponto de fusão que vai interferir na aglomeração do glóbulo. Bom, um outro defeito muito comum, que sensorialmente falando, ela é ruim, apesar de não ter nenhum impacto microbiológico, nenhum impacto na inocuidade, é a questão da arenosidade. Então, quando a gente come a manteiga e sente grãos de lactose, né? Então, a lactose, quando a gente lembra lá no doce de leite, por exemplo, um dos graves problemas do doce de leite é a cristalização da lactose. Lá na manteiga, apesar de eu não ter tanta lactose, mesmo fazendo lavagem com água, eu também vou ter problema de cristalização. Então, essa cristalização pode ocorrer em maior ou menor escala, e quando ela acontece de uma forma lenta, formando cristais grandes, esses cristais vão ser percebidos quando a gente for consumir a manteiga. Um outro tipo de defeito, o defeito de consistência, eu posso ter ou manteiga dura demais ou manteiga mole demais. Então, a manteiga mole demais também está relacionada à composição de ácidos graxos, e a manteiga dura e quebradiça é um defeito relacionado à solidificação da matéria gorda. Então, o ponto de fusão da manteiga, geralmente em torno de 35 a 37, e baseado na composição lipídica, esse ponto de fusão vai aumentar ou diminuir. Bom, e esse é o grande problema que todo mundo reclama da manteiga. A manteiga é muito saborosa, ela é tida como vilã pelos nutricionistas, pelos nutrólogos, e o grande problema é, quando eu tiro a manteiga da geladeira, ela vai estar muito dura. Então e se eu deixar a temperatura ambiente, eu vou ter a probabilidade de ter um outro problema, que é a oxidação, que é um outro defeito relacionado ao aspecto sensorial. Então, essa dureza da manteiga, né, principalmente se ela estiver mais quebradiça, ela vai ser influenciada pela temperatura de congelamento, mas também pela composição lipídica do produto. Então, já que a gente falou de defeitos sensoriais, o defeito mais comum são manchas da manteiga, né? Então, eu posso ter pontos muito brancos, posso ter pontos muito amarelos. Os pontos brancos estão relacionados a pontos de proteína, né, floculados. Então, eu não tenho tanta proteína no creme de leite, né, pensando que o meu foco é a gordura, são os lipídios, mas eu ainda tenho em torno de 10% dos sólidos totais do creme são proteínas, carboidratos, né, sais minerais. Então, um creme, por exemplo, de 40% de sólidos totais, eu vou ter em torno de 45%, de 40% de gordura, eu vou ter um creme em torno de 45% de sólidos totais. Esse 5%, ele tem lactose, tem proteína, tem sais minerais. Então, esses pontos brancos podem ser oriundos da floculação da caseína, da proteína do leite. E quando eu tenho muitos pontos amarelos espalhados, não tão homogêneo na amostra,
é problema de homogeneização na batedeira. Bom, e o problema maior, os maiores problemas da manteiga estão relacionados à questão de sabor. Então eu posso ter o sabor de cozido, como eu disse lá no tratamento térmico do creme, posso ter o sabor de metálico, que é o pior de todos, né, devido à oxidação. Então se essa manteiga ficar fora da refrigeração, ficar exposta à luz, e esse é o grande problema da manteiga de garrafa. Então, pelo fato de ter 99% de gordura, eu não preciso refrigerar essa manteiga. Em compensação, essa manteiga fica exposta nos pontos de venda, né, no Nordeste, as feiras livres, por exemplo, onde eu consigo, as feiras tradicionais de produtos nordestinos, por exemplo, e ela fica debaixo de sol, de chuva, e aí problema de sabor, né? Eu pego uma manteiga hoje, ela está com sabor, a manteiga amanhã daquele mesmo lote está com sabor diferente, exatamente pela influência que sofre a luz, né, no componente de gordura da manteiga. Bom, então esse é o problema maior de sabor da manteiga, mas não é que ocorre somente na manteiga de garrafa. Na manteiga nossa do dia a dia, envasada em pote, envasada em lata, ela também pode acontecer em maior ou menor intensidade. Bom, outros defeitos de sabor, a manteiga pode ter um sabor a malte, está relacionado a uma contaminação com leveduras. Pode também ter sabor ácido, também relacionado à contaminação com micro-organismo. E pode também ter sabor de fermentado, sabor inclusive de iogurte, que também está relacionado a uma contaminação microbiana. E é por isso que é interessante o controle de qualidade da indústria, analisar a parte microbiológica do creme, coisa que não é tão rotineiramente utilizado nas indústrias, porque o que se pensa é que pelo fato de a manteiga ter um teor de gordura muito alto em relação aos demais produtos lácteos, eu posso utilizar uma matéria-prima não tão de boa qualidade para fazer a manteiga. E até porque, né, como a gente sabe que o tratamento térmico do creme é um tratamento mais drástico, então aceita-se uma variedade maior de creme em função da sua qualidade. Eu posso ter creme com 18 graus de Onic, com 20 graus de Onic, mas também posso utilizar creme com 50 graus de Onic. Então, por mais que eu utilize o coadjuvante de tecnologia para padronizar essa acidez, eu vou ter um produto acabado, né, não de tão boa qualidade quanto se eu estivesse utilizando o creme fresco. Então, como é que se faz, apenas relembrando aqui, né, como é que a gente faz a padronização, a redução da acidez lá no creme? É exatamente a mesma forma que a gente utilizou lá na aula de leite concentrado. Então, para me saber quanto de bicarbonato, que é o mais utilizado, quanto eu vou usar, eu pego o volume de creme, multiplico pela quantidade de graus do Onic que eu quero reduzir, multiplico por 9,33 e divido isso tudo pelo percentual de pureza do redutor. Então, se eu estiver usando um bicarbonato a 80%, eu divido por 80%, geralmente ele tem os bicarbonatos ofertados nos mercados comuns, ele tem em torno de 80%, 90%. Então essa continha é muito simples. Agora lembrando que quanto mais ácido o creme tiver, mais bicarbonato eu vou ter e mais a possibilidade de ter sabor alcalino lá na manteiga, o sabor de bicarbonato. Até porque quando eu adiciono muito bicarbonato no tanque de pasteurização do creme, eu vou ter muita espuma, muita incorporação de ar, então o sabor vai ser prejudicado. Então é a velha história, eu não consigo produzir produtos bons através de matéria-prima ruim, mas consigo produzir produto ruim através de matéria-prima boa. Essa é uma filosofia que é muito utilizada na indústria alimentícia, né, como toda indústria, e ela se encaixa muito bem na indústria de manteiga, em função da filosofia que se tem de que, pelo fato de ser um produto com alto teor de gordura, menos teor de umidade, pelo fato de ter uma pasteurização no meio do processo, que é uma pasteurização muito mais drástica do que o HTST ou o LTLT. Então eu posso utilizar matéria-prima inferior. Essa é uma inverdade que as indústrias, com o passar do tempo, vem melhorando, mas ainda existem muitas indústrias, principalmente indústrias pequenas, que uma pequena quantidade de matéria-prima que
que deve ser descartada vai afetar no faturamento do mês. Bom, então pensando em manteiga, né, falando especificamente do aspecto nutricional, para a gente encerrar o assunto, existe a grande polêmica de manteiga e margarina. Qual é o melhor, qual é o pior, quem faz menos mal, quem é funcional, quem não é. Bom, a indústria de manteiga, voltando lá em 1952, que é o decreto que ainda está em vigor com relação a produtos de origem animal, a margarina ela tinha também algumas normas inseridas nesse decreto. Até porque para fabricar margarina eu utilizo alguma parte de produto lácteo. Eu posso utilizar inclusive manteiga, posso utilizar leite em pó, dependendo da formulação. A indústria de margarina ela cresceu muito nos últimos anos, tanto quanto a manteiga, né, que também teve um crescimento vertiginoso. E a indústria de margarina ela tem desenvolvido algumas técnicas para melhorar o aspecto nutricional das margarinas. Bom, gordura vegetal, quando a gente pensa especificamente a diferença, né, a gordura animal ela tem colesterol, a gordura vegetal não tem. Então, o citosterol, que é o característico da gordura vegetal, não tem efeito nenhum no organismo humano, ao contrário do colesterol, que pode causar inclusive aterosclerose. Então, em função disso, a indústria de manteiga e a indústria de margarina vivem brigando, né, saudavelmente, claro, para provar para o consumidor qual é o produto mais saudável. Há um tempo atrás, e ainda hoje acontece, né, uma produção de manteiga de margarina, a famosa gordura vegetal hidrogenada, que é o grande vilão da saúde hoje em dia. Então, a resolução 23 de 2006, ela obrigou que fosse colocado nos rótulos da maioria dos produtos alimentícios o teor de gordura trans. Bom, ainda hoje, né, após 10 anos da publicação dessa portaria, eu tenho absoluta certeza que se chegar no mercado, chegar para o próximo consumidor e perguntar o que é gordura trans, a maioria não sabe. Então, em função disso, ninguém se preocupava. A indústria de margarina, que é uma indústria multimilionária, né, os fabricantes de margarina são todos indústrias com capital de giro muito grande, ao contrário das produtoras de manteiga, onde eu tenho muito pulverizado, eu tenho fabriquetas de manteiga espalhadas pelo país inteiro. Então o poder de marketing, o poder de concentração dessas indústrias de margarina é muito maior. A revista Época, há um tempinho atrás, ela trouxe uma reportagem de capa, onde colocava a manteiga num patamar mais saudável que a margarina. Quer dizer, logo em seguida a indústria de margarina fez uma retaliação e começou as propagandas gigantescas para abocanhar esse nicho de mercado. Bom, então o que acontece na gordura vegetal, né, que eu tenho gordura trans, e por que a gordura trans ela é tão maléfica? Quer dizer, vocês devem ter visto, né, na disciplina de óleos e gorduras, que a gordura trans, uma das características principais é que ela aumenta o colesterol ruim, o LDL, e baixa o colesterol bom, o HDL. Então, depois de tanto se falar nessa gordura trans, dos malefícios da gordura trans, a indústria de margarina hoje ela criou novos artifícios. Então, ao invés de ter gordura vegetal hidrogenada, o que é a hidrogenação da gordura? É pegar o óleo, né, o óleo vegetal, que é líquido, eu faço uma hidrogenação, eu adiciono mais hidrogênio, utilizando o níquel como catalisador, e transformo esse líquido, esse óleo líquido, em uma pasta, que é a famosa margarina. Então, como essa adição de níquel, essa hidrogenação, ela é maléfica à saúde, a indústria de margarina, recentemente, né, de uns 10 anos para cá, ela passou a utilizar um outro processo bioquímico chamado interesterificação, que não é tão maléfico quanto a gordura trans, né, com a hidrogenação, mas também não deixa de ser mais saudável que a margarina, que a manteiga. A manteiga, o grande problema da manteiga está relacionado à gordura saturada. Então eu tenho cerca dos 80% de gordura numa manteiga, cerca de
48, 50% dessa gordura é essa gordura saturada. Porém, existe uma gordura, um ácido graxo, que é o ácido graxo de 18 carbonos, que é o ácido linoleico conjugado, que já se provou que esse ácido graxo muito presente na gordura láctea, também chamado CLA, ele é benéfico para reduzir a gordura visceral, que é a gordura mais maléfica para o organismo. Bom, o CLA, se vocês entrarem nessas lojas que têm vendido suplemento para atletas, vocês vão ver que o CLA vai estar lá concentrado. E cobram preços absurdos, da mesma forma que fazem com o concentrado proteico de soro. Então lá no CLA, ele é um produto muito utilizado, é um produto funcional. A indústria, inclusive, utiliza esses concentrados, esse ácido graxo. Existe um produto no mercado chamado Tonalin, que é muito utilizado na indústria para evitar, inclusive, oxidação da gordura. E nada mais é do que o ácido linoleico conjugado. Bom, então falando de manteiga, a manteiga ela pode ser armazenada tanto congelada a menos 18 graus, quanto pode ser armazenada refrigerada. Então a manteiga, se for uma manteiga sem sal, eu geralmente adiciono 2% de sal na manteiga, que é o maior mercado, mas também posso comercializar manteiga sem sal. Então as grandes indústrias, a indústria de sorvetes, a indústria de bolo, ela utiliza bastante manteiga sem sal, e em função do teor de sal ou não, eu tenho uma vida de prateleira diferenciada. Então a manteiga geralmente ela pode ser armazenada até 2 anos em blocos, desde que não tenha sal e desde que esteja a menos de 18 graus, quer dizer, super congelado. Ao passo que a manteiga comum, a manteiga de primeira qualidade, a manteiga extra armazenada em potes, ela tem uma vida de prateleira entre 3 e 4 meses, dependendo do fabricante. Bom, então, para encerrar essa semana, eu queria dizer que foi um prazer imenso estar com vocês nessas 12 semanas. Espero encontrá-los em outra disciplina. Independente de ter acabado essa disciplina, todos têm meu contato. Me coloco à disposição para qualquer assunto relacionado ao curso, qualquer dificuldade que vocês tenham. E até a próxima aula.